No último episódio, saímos do extremo sul do Alasca, da cidade de Homer, passamos por uma praia linda com vista dos vulcões nevados, teve corte de cabelo e algumas tentativas de pesca sem sucesso dessa vez. E no vídeo de hoje vamos fazer um passeio surpreendente pelos fiordes do Alasca. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não conhece a gente, eu sou a Carol, esse é o Thiago e a gente está viajando aqui no Tortuga, que é a nossa Defender 110. Saímos de Santos e já chegamos no Alasca. Estamos explorando esse estado incrível que se chama Alasca aqui nos Estados Unidos. É lindo demais. Nesse momento a gente está indo até uma trilha, vamos fazer umas trilhas hoje, e no lago Skilak Lake, lago em inglês. Isso tudo aqui no sul, né, já do Alasca. A gente decidiu vir pra cá explorar esse pedacinho primeiro, né, enquanto ainda tá um tempo bom, não tá frio. Agora aqui em agosto e, nossa, tá surpreendente demais. Esse lago, para vocês terem uma ideia, é onde deságua um rio super famoso pela pesca de salmão, que é o Kenai River. E depois ele continua, depois passa pelo lago, que é gigantesco, e aí continua, e aí se encontra com o lago Russian Lake. Ah, esse Russian Lake. Desculpa, Russian River. Então se encontra com o rio Russian River. Então parece que nessa junção, nesse último trecho do rio do Kenai, tem um montão de salmão nessa época que a gente está. Então a gente está ansioso pelos salmões e também pelas trilhas. Quem não viu o vídeo, né, de Valdez, a gente pegou vários salmões. Thiago pegou, né, 6 salmões, pegou um monte de peixe. E agora a gente tem uma vara, mas a gente ainda não estreou essa vara com peixes. Então vamos tentar. O cara do stop tá brincando ali com a placa. Hello, yes, you're going. Say hi to Brazil. Hey, Brazil. Cheers from Alaska. Nice to meet you. Gente boa ele. O Stuart. Super simpático. Sim. Tá trabalhando, mas... Deu umas dicas já de pesca. É pra gente ir já, não, né? Eu achei que ia ser, mas acho que não. Mas deu um montão de dica, falou que aqui no Rio o pessoal tá pescando bastante, então as expectativas estão aumentando. Altas. E a gente vive falando que os alasquenses são muito gente boa, né? São demais, olha que bonzinho. Ele voltou aqui e deu pra gente esse broche. Muito massa. É muito gente boa, não é possível. Na verdade, eu acho que o nome dele é Robert, no final das contas. Eu entendi do Robert. De Stuart. Mas o Robert é muito gente boa. Muito. Novo amigo aqui pra... Muito obrigada, Robert. Thank you. See you. Bye. E a preparação da trilha é um negócio que eu não sabia, mas é muito importante cortar a unha do pé antes de fazer trilha. Tudo bem que aqui vai ser curtinha, né? A gente vai subir aqui e é só 1 quilômetro aqui pra cima e aí vai ter a vista. Mas para trilhas mais longas, como aquela de 30 km que a gente fez, ou uma outra que a gente vai fazer mais pra frente de 14, é bom cortar a unha do pé, né? Senão você pode perder a unha do pé. Verdade. Agora sim, equipe reunida. Estamos com os amigos aqui, com o Michael e com a Bruna, para fazer essa Hideout Trail. A gente parou os carros aqui e aparentemente é uma só subida até esse morrinho aqui para ter a vista aqui desse vale e do lago, que é gigantesco esse lago aqui atrás. Partimos? 1 quilômetro para cima. Deixa um pouco mais de tamanho. E depois de supostamente 1 quilômetro de muita subida, rendeu esse quilômetro, viu? Pra mim foi uns 15. Subidão. Chegamos no cume.
A volta tá sendo na chuva da trilha, mas valeu bastante a pena, né? Essa dica foi do cara do Centro de Informações de Soldotna, né? Que é a cidadezinha antes daqui. E a gente não tinha visto essa trilha em mapa, não tinha reparado nela, e bem legal, bem curtinho. E com a vista agora na descida vai ser só a vista. E é bem mais fácil. A gente vai fazer uma trilha do urso. O Thiago tá pronto para pescar na trilha do urso. Essa trilha vai até o rio, né? Uhum. Falaram que tem bastante peixe nesse rio. E, pelo jeito, o urso também. Vamos ver se tem tudo isso aí nessa trilha. Isso aqui foi outra dica lá do cara do Centro de Informação. Ele falou, você quer ver urso? Aqui tem um urso que tá sempre pela região. Ele falou que é um urso marrom. Vamos ver se a gente dá sorte. Isso aqui é tudo peixe, essas manchas mais avermelhadas. Tudo salmão, só esperando a gente pegar eles. Ah, então eu acho que aqui eles parecem que são aqueles que já estão um pouquinho mais velhos, né? Que tá com a pele vermelha. E talvez os mais jovens estejam no fluxo, né? Que porque tem que trabalhar mais. Aqui a gente veio por uma trilha por aqui, aí chegou nessas prainhas que tem aqui. E o rio mesmo é esse que está correndo mais forte. Ele vem de lá e está descendo para cá. E aqui só tem meio que um bracinho, uma entrada. E aí parece que tem vários peixes aqui descansando. Provavelmente os que estão nadando aqui contra essa correnteza estão mais jovens ainda, não estão aqui para descansar. Cuidado! Não vai cair o chinelo! Esse é o pescador. Arrebentou? Soltou? Não, ele só tá se mostrando pra você. Pegou? Ah, quase. Não tem problema. Ó, pulou. Nossa, a nova técnica do Thiago tentando cansar o peixe. Porque os outros todos fugiram. Não deu certo. É, esse fugiu também. Tadinho, não deu peixe hoje. Na verdade pegamos vários peixes, né? Mas a linha é ruim. É, acho que essa linha, como a gente comprou várias usadas, já tá ressecada e tá rompendo. Então... Novo investimento em linhas na próxima vez. Vai ver. Sem salmão por hoje.
A gente tava aqui de boa, aí veio um rapaz falar com a gente em espanhol, né? Mas ele é daqui. Ele é do Alasca, mas veio querer falar em espanhol para praticar um pouco. Trouxe uma michelada, né? Uma chelada da Bud Light. Então é uma cerveja meio que mexicana, com clamato. É. Ah, não tinha me ligado que era. E aí ele falou que tá indo para outro lugar para pescar e a gente falou, né? Comentou que ontem a gente tava pescando, não sei o que, e vivia rompendo a linha. Ele falou, deixa eu ver lá se tem alguma coisa para te ajudar. Que legal. Muito gente boa. A gente já falou isso em vários vídeos, né? Várias vezes. Os alasquenses são muito gente boa. São mesmo. Então ele presenteou a gente aqui com... Ah, não acredito. Trocou já e já deixou tudo no jeito? O cara é tão rápido que ele amarrou uma linha na outra e botou um montão de linha verde. Então a gente tem a linha que tava, né? A mais velha. E agora essa linha bem nova. Fez uns nós aqui pra mim. Deu pra gente uns anzóis também. Muita gente boa. É, tá pronto agora pra pescar. Mas não aqui, né? Eu imagino que aqui não seja bom. Aqui não, aqui é um lago, né? Tem que ser no rio mesmo, que é onde tem os salmões. Aí ele falou que é onde a gente tá indo lá agora em Seward. Falou que também parece que na praia dá pra pescar. E aí falou o tipo de anzol, que daí não é o mesmo anzol, é um outro tipo de anzol, aquele com 3 garras. Mas que a maioria dos peixes já tá mais pra cima, né? Não tá mais lá no litoral. E aí depois seria o caso de colocar uma braçadeira dessa pra Tchau, gente! Depois de alguns momentos muito gostosos aqui com os nossos amigos, né? A gente estava aqui com a Bruna e o Michael, que vocês já conhecem. E agora a gente estava com a Ju e o Thomas do Bora Aurora. Eles são bem gente boa, a gente acabou não filmando também muito, que a gente ficou... Assim, acabou saindo pouco tempo, né? E curtindo. Mas foi bem gostoso, jogou carta e tal. O casal também tá viajando praticamente ao mesmo tempo que a gente, já 3 anos. E a gente só foi se encontrar aqui no Alasca. Engraçado isso, né? A gente tem conhecido uns brasileiros que vai dormir onde? A gente não tinha se encontrado com eles até os Estados Unidos. E estão meio que o mesmo tempo que a gente na estrada, esse Bora Aurora. Então a gente vai conhecendo, vai fazendo novas amizades com pessoas que estão fazendo o mesmo trajeto com a gente, que a gente, né? Aqui no Alasca agora. Muito doido isso. E agora a gente parte para Seward, mais uma cidade litorânea no mar aqui do sul do Alasca. Sim, e lá vai ter novidade, mas não vou falar ainda não. Vamos deixar para mostrar amanhã de manhã, que a gente vai acordar cedo. Tem um urso gigante. I'm not a polar bear, I'm a brown bear. É um urso marrom, não é um branco. Centro de visitantes, pra variar. Aqui em Seward já, né? É. Bem dentro da cidade. Esse centrinho acabou fechando assim que a gente chegou, né? Então a gente só pegou o mapinha daqui. E primeira parada muito importante, essencial na nossa viagem é... Tomar um banho, hein? Tomar um banho. Parece que aqui tem um lugar bom, baratinho. Sim, vamos lá aproveitar. Hoje a gente vai chegar aqui, mas não vai ser um dia muito de turista. Vai ser lavar a roupa, tomar banho, porque amanhã sim a gente conhece aqui melhor. Já com sua bolsinha do banho. Tá na hora do banho.
Lugarzinho mais ou menos, hein? Tá ótimo, né? Vamos comer alguma coisa e descansar. Descansar. E madrugamos hoje. Eita, está diferente já. Fora do normal, porque como tá sempre fazendo frio, né? A gente acostumou a acordar mais tarde e acabar dormindo mais tarde. Mas hoje é por um motivo muito especial. A gente vai fazer um passeio de barco com a Major e vamos mostrar tudo aqui, porque a gente tá bem ansioso. Aqui em Seward, né? Bem famoso por isso. A expectativa é de ver um montão de baleia, com uns bichos diferentes, né? Uns pássaros diferentes, fiordes, foquinha, foca. De tudo. Esperamos que vejamos tudo, porque o passeio deles dura 8 horas e meia no mar. Vai ter fiord, então com esses paredões de gelo. Estamos ansiosos. Já estamos conhecendo o barco, já entramos aqui. Vai ser então um passeio de 8 horas e meia para os fiordes. Uau, nossa, chique, hein? Muito chique. Vamos para camarote ali em cima já. Instalados. Por enquanto a gente sentou aqui na parte de baixo, coberta do bar. Então só tem mesinha. Começar a se mover, a galera tá bem animada, tá tudo em cima, daqui a pouco todo mundo desce e a gente sobe. Mas enfim, a nossa rota hoje vai ser o seguinte: a gente tá aqui em Seward, nosso barco vai sair daqui, vem navegando até esse fiord, Northwestern Fjord. Então a gente vai ver bem de perto esse fiord aqui e aí voltar aqui pra cidade. Sendo que nesse caminho aqui a gente tem chance de ver toda essa bicharada aqui. Uau. São vários tipos de baleia, então pelo menos 4 tipos de baleia. Tem até urso, black bear e aquela cabra da montanha, cabra montanhesa. Alguns tipos de focas, um montão de tipo de pássaro e o glacier. Esses são os tipos de glacier que tem, 4 tipos de glacier então. E aqui então o nosso passeio é o mais longo que eles têm, que vem aqui nessa parte mais estreita, então demora 8 horas e meia, mas tem outros passeios. Tem o de 6 horas que vem até aqui, tem o de 7 horas e meia que vem aqui e aqui. Então tem várias opções aqui nessa empresa, é bem legal.
as baleias. Então, as baleias. A gente já tá vendo condições de cima, onde ele chegou já. E o capitão tá mandando vir pra chegar mais perto. Tem muita baleia aqui. Cheio de baleia, tá na esquerda, tá na direita, na frente, do lado. Que legal. Essas são orcas. Uau. E tá ouvindo aqui as orcas. A gente consegue escutar as orcas. E a gente tá rodeado de orca aqui. E Nossa, é muito absurdo. o capitão acabou de falar que é um dos maiores números assim concentrados em meses que eles têm visto. É muita Pra orca. onde a gente olha tem uma barbatana saindo pra fora de orca, né? Muito legal. Baleias assassinas. É inacreditável, é o uau atrás de uau. É muita orca, né? É Deve ter umas muita. 50, 60 e tá rodeando o bar. Então cada lugar que se olha tem uma barbatana, tem uma coisa na cabeça pra fora. Impressionante. Olha. Muito grande. Uau. E foi pelo menos uma meia hora que vendo as orcas. Agora acho que a gente segue pro fiord, que é como se fosse um glaciar. Depois a gente explica direitinho o que é um fiord. Mas muito impressionante. A gente já falou várias vezes, mas é muito impressionante. Muito incrível.
Como é um passeio longo, é legal que você pode entrar, tem essa parte de baixo, né, que a gente mostrou com as mesinhas, tem a parte de cima. E é legal também que é tipo um safari, né? Às vezes você vai lá na frente, vai olhando, ver se vem alguma coisa, uma baleia, um jato de água. Tem até aqui, né, chazinho e café à vontade, água também. Depois vai ter o sanduichinho de almoço. E tá falando que tem brownie. Tô esperando o brownie. A gente viu agora qual pássaro? O Oyster Catcher, esse aqui. A gente tem que fazer uns tiques pra gente ver quais animais a E gente esses dois também, né? Hornet Puffin. Parece que tanto esses dois quanto esse outro é bem regional aqui, né? Dessa parte do Alasca. Hora do almoço, então. Tem lanchinho aqui, sanduíche. Ah, tem todo um kit. Batatinhas e o refresco. Almoço com vista. Temos batatinha do Alasca, tá escrito Alasca. Uma barrinha de cereal e um sanduíche. A gente pegou um de peru e o outro, acho que esse é peru. Peru e rosbife. E rosbife, pra gente comer os dois, né? Cada um experimenta um pouco. So right now you're looking at Southwestern Glacier, Anchor Glacier, Ojai Glacier, and then Northwestern Glacier. Wow! So you have 4 separate ice buckets A lot of glaciers. coming down from the Harding Ice. Cool! Ele falou que tem vários glaciares. Tem aqui, outro ali e outro aqui. Aí é muito glaciar junto.
tudo isso aqui é gelo. Ele tá coberto com um pouquinho de terra, mas é tudo um gelo gigante. E aqui a gente tá chegando na divisão das águas. Dá pra ver bem a marca aqui, né? Dividindo. Pra cá é água doce e pra lá é água do mar, água salgada. Interessante, né? Água doce porque vai derretendo, né? A gente tá no verão, então o glacier tá derretendo. Vai fazendo essa mancha de água doce aqui e vai Sim, aos poucos vai dividindo. Legal. Caramba! A gente falou que aqui tá parecendo muito Perito Moreno lá na Argentina. Lá a gente ficava só observando o gelo A caindo. diferença é que lá a gente tava na passarela e aqui A gente tá aqui muito mais perto hoje, né? E tem sequinho também. Esse passeio aqui, gente. Legal. Eu achava que um fiord era qualquer formação assim, uma geleira na vertical grande, mas não. Na verdade, segundo o nosso guia aqui desse passeio, um fiord é só quando tem uma formação em U, então tem aqui um Uzão gigantesco, e aí o glaciar reduziu tanto que a água do mar invadiu esse U. E aí esse encontro da água do mar com o glaciar, nesse formato assim de U, é chamado de fiord. E é impressionante, realmente é gigantesco. Muito impressionante. Muito legal, né? Agora a gente vai começar a voltar, então, pelo caminho que a gente veio. E a gente já tá... fazer até umas 4h30. Já são 2 horas da tarde. Entrou na água. Mas é muito, muito legal esse passeio. Vale muito a pena. Sem pressa nenhuma, eles falaram ali. A gente teve essa sorte de encontrar aquela família gigantesca de orcas que há meses eles não viam daquele tamanho. E os caras ficaram sem pressa nenhuma, deixaram a galera curtir. Vai buscando, né? Vai atrás da baleia, vai indo atrás das baleias. Deixa a galera tirar foto, para. Tudo com muita calma, explicação o tempo todo do que a gente tá vendo, a posição que tá o animal pra gente ir atrás. Bem surpreendeu esse passeio aqui.
cara falou que essa água daqui é a mais pura que você pode ter. Porque ela é de um glaciar, num parque nacional, sem vida humana, sem nada, sem contato, no Alasca. Impressionante. Ainda tem um brownie pra fechar aqui algum negócio antes de voltar. Well, that Russian influence waned a bit into the... E acabamos de voltar do passeio? Nossa, de passeio, hein? Muito legal, recomendamos de verdade, foi impressionante. Major Marine Tours, então foi a empresa que a gente foi fazer esse rolê. E caramba, vimos baleia, vimos bicho de montão, nossa, os fiordes, glaciar. Foi impressionante, a gente, assim, a expectativa já estava alta, pensando que a gente está aqui no Alasca e ia perto dos fiordes, mas superou totalmente. E a gente pegou de 8h30, né, que a gente achou que ia ser um pouco mais cansativo, mas passou muito rápido. Sim, passou, né? O dia passou foi bem brincando. Boa. Virar o volante todo, simplesmente, olha, se sobrar muito, meu ali, o que sobrou com esse aqui, velho, tipo assim. Esse 235.